Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar aqui uma breve passagem, uma breve reflexão para mim e para você no dia de hoje. Que possamos ter um bom dia na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou lendo atualmente a Bíblia de Estudo de Genebra, a edição Revista Almeida Ampliada. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, vamos à leitura do texto sagrado. De tudo o que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os olhos do Senhor, meus amados irmãos, estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não há nada em oculto que Deus não revele. Nosso Deus, os olhos dele são como chama de fogo. Louvado seja Deus. Nosso Deus, ele contempla os bons e os maus. Nada nem ninguém consegue enganar o nosso Deus. Nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se você, meus amados irmãos, está passando por batalha, por peleja, por tribulação, por dificuldades, creia, meus amados irmãos, que você, sendo um servo obediente, temente, reto, íntegro, obedecendo os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus, se colocando na torre da vigilância, creia que até o mal que intentam contra mim e contra você se torna em bênção. Então, meus amados irmãos, devemos ser fiel aos textos sagrados, fiel aos manuscritos de Deus. Louvado seja Deus, que foram escritos por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o manual do cristão, ela é a bússola, ela é o nosso livro sagrado. Louvado seja Deus. Devemos se deleitar, crescer na graça e no conhecimento, assim como disse o apóstolo São Pedro. Louvado e engrandecido seja Deus. Devemos buscar a Deus em oração. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O adversário de vossas almas, o diabo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor acampam anjos de alta hierarquia, anjos de batalha, de guerra e de peleja, com espadas desembanhadas de fogo, nos guardando de todo e qualquer mal. Creia, meus amados irmãos, que se você, eu e você, se nós agirmos com fidelidade ao nosso Deus, toda ferramenta preparada contra mim e contra você não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, o Senhor a condenarás. E está escrito no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, meus amados irmãos. A submissão fiel aos preceitos de Deus e a sua admoestação breve e central da leitura do texto sagrado e das sabedorias bíblicas é muito louvável. Para mim e para você, isso é uma dádiva, isso é algo que devemos agradecer, uma admoestação, uma exortação, um ensino à luz das Sagradas Escrituras. Bem sabemos que este mundo a qual nós vivemos está um mundo corrompido, o mundo jaz do maligno, diz as Sagradas Escrituras, mas não vivemos segundo o curso desse mundo, mas vivemos segundo o que Deus quer para conosco. Nós entramos num diálogo, a oração é um diálogo, louvado e engrandecido seja Deus, e nós obtemos respostas através de quê? Através do estudo da palavra. Deus fala conosco, porque a Bíblia fechada ela é apenas um conjunto de livros, mas ela aberta é a boca de Deus aqui na terra. Se tu queres ser um servo obediente e temente a Deus, guarda os mandamentos de Deus, obedece a Deus. Não honra a Deus somente com os teus lábios. Muitos estão aí. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Devemos render graças ao nosso Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, ser submisso ao nosso Deus, ser reto, íntegro e temente ao nosso Deus, resistindo os prazeres da carne, as concupiscências, os deleites, a qual não leva nenhum benefício nem para a alma, nem para o corpo, nem para a mente, muito menos para o espírito. Devemos sempre estar na torre da vigilância, a obediência, com temor ao Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. O julgamento divino feito pela humanidade é enfatizado ao longo de todo o livro, porque é o centro da esperança
do pregador para a solução de dilemas que ele e seus leitores enfrentavam. Então, meus amados irmãos, as anomalias da vida, deste presente momento a qual nós estamos vivendo, um mundo de tribulação, de muitas coisas que está acontecendo, mas tudo isso é prenúncio da vinda de Cristo. Estamos no princípio das dores, como está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera São Mateus, capítulo 24, guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremotos, maremotos, mudanças climáticas, nação contra nação, reino contra reino, isso tudo é prenúncio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Breve Jesus virá, meus amados irmãos, então devemos sempre adorar a Deus, devemos sempre estar em vigilância para com o nosso Deus, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, e muito menos olhar para trás, igual como fez a mulher de Ló quando saía de Sodoma e Gomorra. Louvado e engrandecido seja Deus. E devemos sempre não olhar para as dificuldades, mas devemos ter a nossa esperança, e a esperança do crente, do cristão, a esperança em Jesus, no reino vindouro, na sua vinda, porque Jesus vem arrebatar sua noiva. Isso ele nos deixou. Jesus vem buscar a nossa noiva, a noiva do Cordeiro. Nossa pátria não é uma pátria terrena, ela é uma pátria celestial, meus amados irmãos. Então, no julgamento final, desconcertantes anomalias da vida neste mundo caído serão corrigidas, porque tudo será julgado por Deus e revelado como bom ou mal. Jesus, ele ainda está advogando vossa causa, mas breve ele virá como um juiz. Louvado e engrandecido seja Deus. E não há nada em oculto que Deus não revele. Louvado seja Deus. O pregador sábio, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, atentando e esquadrinhando com, pois, muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Isso é o versículo 9 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Vamos para o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais filhos meus, atentam não há limite para fazer livros, e há muito estudar é enfado da carne. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Vou deixar outra passagem aqui que se encontra no livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Jó, capítulo 28, verso 28. E disse a um homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal e o entendimento. Louvado seja Deus. Vamos aqui para outro livro bastante rico, livro de Provérbios de Salomão. Louvado seja Deus, um livro de sabedoria, Provérbios de Salomão, capítulo 1, capítulo 1 do livro de Provérbios, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Versículo 70. Capítulo 1 do livro de Provérbios, versículo 7, perdão. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Louvado seja Deus. Vamos agora aqui para a segunda carta aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que estiver feito por meio do corpo. Louvado seja Deus. Receber segundo o bem e o mal que estiver feito. Bem sabemos que existe a lei da semeadura, meus amados irmãos, e Deus não faz acepção de ninguém, neste quesito e nem em outro quesito, nenhum quesito. Deus não faz acepção de ninguém.
Louvado seja Deus. Nesse versículo, o ensino a níveis de recompensa no céu. Embora os cristãos sejam perdoados e que nunca sofrerão a punição do inferno, todos os crentes estarão invariavelmente diante de Cristo no dia do julgamento para receber vários níveis de recompensa pelo que fizeram durante a vida. Esse julgamento incluirá uma avaliação de muitos motivos de seu coração. Vamos aqui para as cartas aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Meus amados irmãos, o céu e o inferno é bastante real, meus amados irmãos. Devemos nos preparar, porque a Bíblia Sagrada, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras está se cumprindo nos dias atuais. Capítulo 6, versículo 23. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Agora Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso se fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado, como efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que se inclinam para as coisas da carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Louvado seja Deus. É muito bom, meus amados irmãos, temos sempre uma mente renovada, e essa mente renovada deve ser renovada em Cristo Jesus e no seu Evangelho, nas boas novas. Louvado seja Deus. Vamos para mais uma passagem bíblica muito interessante que fica no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 20. São Marcos, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 6, versículo 20. Versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha em segurança, e quando ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Louvado seja Deus. Vamos aqui para Lucas 19, doutor São Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 27. Lucas era um médico, historiador e evangelista. Ele escreveu também Atos dos Apóstolos. Lucas, capítulo 19, capítulo 19, versículo 11 ao 27. Vamos ver o que fala as Sagradas Escrituras. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto que está perto de Jerusalém, ali perceber que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não temeremos que este reine sobre nós,
Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que o negócio de cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és um homem rigoroso. Tiras o que não pudeste, as ceifas, e o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tirou e que não pus o ceifo a quem não semeei, porque não pusestes o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo a quem dá-lhe-ás, mas ao que não tem, e o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-o na minha presença. Vamos aqui para outra passagem aqui no primeira carta de Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Versículo 12 ao 15. Contudo, que se alguém edifica sobre o fundamento e ouro e prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, edificou, esse receberá galardão. Galardão é presente. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como não através do fogo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é isso. Todos os nossos feitos, tudo aquilo a qual eu e você praticamos no nosso dia a dia, está sendo visto por Deus, vai ser julgado por Deus, porque a lei da semeadura é bastante existencial. Então, meus amados irmãos, que possamos procurar fazer o bem, amar o próximo, respeitar o próximo, praticar boas obras, não ser cúmplice e nem compactuar com as obras infrutíferas das trevas e de pessoas carnais, que não leva a nenhum ser humano a nenhum tipo de benefício, só nos traz malefícios em todas as áreas, em todos os aspectos. E que possamos ser pessoas separadas. Ser santo quer dizer ser separado, separado para o uso exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso devemos sempre praticar as boas obras, praticando as boas obras e plantando boa semente, e assim, obviamente, colheremos bons frutos. Vamos aqui, vou deixar só aqui uma passagem que é bastante conhecida, meus amados irmãos, já está fora do contexto, mas que possamos refletir. Carta aos Gálatas, capítulo 5, né? Carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 em diante. A liberdade é limitada pelo amor, epígrafe do texto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Agora aqui o verso 16, a epígrafe do texto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora vamos para os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quer seguir a Jesus? Jesus disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe no reino de Deus maior ou menor. O maior no reino de Deus é o melhor. Aquele que se exalta no reino de Deus será abatido, e o que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Que possamos fugir da grandiosidade, da soberba, do olhar altivo. Muitos aí estão menosprezando o irmão. A Bíblia vos diz, meus amados irmãos, que temos que ser pacientes com aqueles que são mais fracos na fé. Orai uns pelos outros. Louvado e engrandecido seja Deus. Se você, meus amados irmãos, ou se eu próprio aborreceu o meu irmão, eu estou em trevas, você está em trevas. Nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não pode jorrar água amarga nem água doce. Nossa língua tem que ser uma língua erudita. Nós temos que falar, apregoar e bem dizer. Da nossa boca tem que sair virtude, louvado seja Deus. Devemos abençoar e não amaldiçoar o nosso próximo. Louvado seja Deus. Então que possamos deixar de hipocrisia, de meninice, de facção, de coisas que não agradam ao nosso Deus. E saiba que também a rebelião é considerada na Bíblia Sagrada como um pecado de feitiçaria. Louvado seja Deus, que possamos sempre andar em retidão para com o nosso Deus, não com demagogia, com falsidade, nem com hipocrisia, mas amando o nosso semelhante, amando o nosso irmão, porque o irmão da gente, o seu irmão, o meu irmão, o vosso irmão, é imagem e semelhança de Cristo. Eu acho muito interessante essas pessoas: eu amo a Deus, mas aborrece o irmão, não ama o irmão, não tem paciência para com o irmão, e diz que ama a Deus. Como você ama a Deus, a qual você não pode contemplar, e você aborrece a pessoa que é a imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus criador de tudo e de todos? Quem somos nós, meus amados irmãos, para julgar irmão A, irmão B? Quem somos nós? Devemos ser intercessores, devemos ser pessoas que venham a orar uns para com os outros. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12, versículo 11 e 12. A maledicência é condenada, epígrafe do texto. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és e julga o próximo.
Ponto de interrogação. Vamos aqui para Mateus capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. 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 O juízo é temerário e proibido. Não julgueis e não serás julgados, e não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos agora aqui para versículo 41 e 42. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu o mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, meus amados irmãos, não devemos subjugar as pessoas, não devemos tirar conclusões precipitadas das pessoas, devemos sempre amar. A gente tem que amar até aqueles que vos perseguem, até aqueles que vos amaldiçoam, abençoar aqueles que vos amaldiçoam, bendizer aqueles que vos maldizem. Louvado e engrandecido seja Deus. Nós não somos nada, meus amados irmãos. O Evangelho não é violência, o Evangelho não é desabafo. Eu prego a palavra de Deus, eu falo das Sagradas Escrituras, eu falo dos manuscritos, eu falo da Bíblia Sagrada. Louvado e engrandecido seja Deus, que possamos ser retos, íntegros e temente a Deus, e que possamos dormir o sono do justo. Quando eu e você colocar a cabeça no travesseiro, vamos dormir um sono reparador e o sono do justo, e com a consciência limpa de que nós não agredimos, nós não menosprezamos, nós não caluniamos, nós não denegrimos a imagem do próximo. Louvado seja Deus, e graças ao meu bom Deus, esse pecado eu não tenho. Que possamos ter um bom dia na santa presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.